Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos estudar sobre umidade atmosférica. E a primeira pergunta que surge é: o que é umidade atmosférica? A umidade atmosférica é somente a presença de vapor d'água na atmosfera. Então isso é o que nós definimos como a umidade atmosférica. E como iremos tratar de vapor d'água, então esse vapor d'água que está presente na atmosfera é um dos constituintes variáveis do ar atmosférico. Seu conteúdo máximo em condições naturais varia de 4 a 5% em volume, e sua quantidade depende basicamente da disponibilidade de água e energia para a evaporação dessa água. E como nós quantificamos essa umidade atmosférica, ou seja, essa quantidade de vapor d'água na atmosfera? Nós temos alguns métodos de quantificar essa quantidade de vapor d'água na atmosfera. Primeiramente, nós temos a pressão de vapor, temos a umidade absoluta, temos a umidade relativa. Claro que a umidade relativa é a mais conhecida no meio, não é? Então, nós temos mais esses outros métodos. Claro que tem alguns métodos que ainda não estão presentes aqui, como razão de mistura. Então, a gente não vai abordar esses outros, apenas os que nós iremos abordar para quantificar está presente aqui nesta nossa aula. Então, apenas esses três nós iremos abordar nessa aula nossa, que é o objetivo desse nosso curso. Então, o que é a pressão parcial de vapor na atmosfera? Essa pressão parcial de vapor, representada pela letra E na atmosfera, é uma fração da pressão atmosférica total e é devido unicamente à presença de vapor d'água, que é o VPD, que isso é dada pela lei de Dalton, onde as pressões parciais de todos os gases, cada gás ele exerce uma pressão sobre uma superfície independente uma da outra, de um constituinte. Então, nesse caso aqui, como nós estamos interessados apenas no vapor, então nós iremos quantificar justamente essa pressão parcial de vapor, que é uma fração, uma parcela apenas da fração atmosférica. Então, essa pressão parcial de vapor a gente tem algumas considerações a serem feitas. Quanto maior essa quantidade de vapor d'água existente no ar, maior vai ser o valor de E. E a uma dada temperatura T, existe um máximo de vapor d'água que o ar pode reter. E nesse máximo, o ar é denominado saturado. E a pressão do vapor d'água é a de saturação, que nós representamos por ES. Então, é semelhante a um pano quando nós absorvemos água, né? Chega a um determinado limite que esse pano, quando está sendo molhado, ele não vai reter mais líquido. O que acontece? Começa a pingar água. Então, esse pano se encontra saturado. Da mesma forma, é a atmosfera. Quando o ar está saturado, ele não retém mais vapor nenhum, né? Então, nesse valor máximo que o ar está saturado, nessa pressão máxima nós chamamos pressão de saturação, que é quando o ar pode reter a quantidade máxima de vapor d'água. Então, nessa condição nós chamamos pressão de saturação, representado pelo ES. E quanto maior for a temperatura, que é o T, maior a quantidade de vapor d'água que o ar pode reter. Ou seja, quanto maior T, maior é ES, que é a pressão de saturação. E quando a pressão, essa pressão parcial de vapor d'água é inferior à de saturação, nós temos que essa pressão parcial é
é igual a EA, que nós chamamos de pressão atual de vapor d'água. Então, na realidade, essa pressão atual de vapor d'água é a pressão real que está acontecendo naquele exato momento, num determinado momento no ambiente. É o que realmente a atmosfera está sendo apresentado naquele momento como pressão de ar. Então, nós observamos nesse gráfico que essa relação da pressão de saturação com a temperatura há uma relação exponencial. Então, nós observamos que quanto maior a temperatura, maior será a pressão de saturação. Para nós calcularmos a pressão de saturação do vapor, o ES, nós utilizamos essa equação, conhecida como equação de Tétens. Então, ES é igual a 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes T, onde esse T é a temperatura do ar, dividido por 237,3 mais T, que é a temperatura do ar. Então, a unidade de ES é dado em quilopascal e T é dado em graus Celsius. Então, nós temos aqui as unidades que nós podemos utilizar a pressão. De forma como é uma fração da pressão atmosférica, e a pressão atmosférica é medida em ATM, em milímetro de mercúrio, em milibar, e também é medido em hectopascal, que é o mesmo quantitativo em milibar. Alguns meteorologistas utilizam muito aqui nessa hectopascal para não mudar os valores com relação a milibar. E temos em quilopascal. Então, a pressão atmosférica em quilopascal vale isso aqui, 101,33 quilopascal, que é o que nós iremos utilizar aqui no nosso curso, a unidade de pressão atmosférica, seja ela a pressão atmosférica ou a pressão de saturação do vapor, ou as demais pressão, que nós iremos estudar, a pressão atual de vapor também, todas elas serão dadas em quilopascal. Então, o processo de saturação de uma parcela de ar, para que a parcela de ar seja saturada, ela pode ser saturada por resfriamento, e nesse resfriamento, o que é que acontece? Reduz a temperatura da massa de ar, até que essa temperatura da massa de ar, a pressão atual do vapor, seja igual à pressão de saturação. Então, nesse resfriamento, quando essas duas pressões se igualam, não é? Então, a temperatura que acontece essa igualdade nas duas pressões, tanto a pressão atual como a pressão de saturação, essa temperatura que é alcançada, nós chamamos de temperatura do ponto de orvalho, TO, que é essa temperatura na qual é possível a formação do orvalho. E o outro processo de saturação da parcela de ar é de umedecimento. O que é que acontece? Tem a temperatura do ar é mantida constante e apenas só faz variar o teor de vapor d'água no ar, ou seja, a quantidade de vapor d'água no ar é variado. Então, esse é outro processo como se satura uma parcela de ar. Só que na natureza, os dois processos acontecem simultaneamente, que isso constitui a base para a ocorrência de chuvas. Aqui a temperatura do ponto de orvalho, nós vimos anteriormente, falamos sobre a temperatura do ponto de orvalho, e para nós calcularmos essa temperatura do ponto de orvalho, nós utilizamos essa equação de TO. Então, a temperatura do ponto de orvalho, que ela é dada em graus Celsius, temos o EA, que é a pressão atual de vapor, que é em quilopascal. Então, utilizamos essa equação aqui, 237,3 vezes o log de EA dividido por 0,6108, e tudo isso aqui dividido por 7,5 menos o log de EA, que é a pressão atual do vapor, dividido por 0,6108. E o orvalho, nós temos o orvalho se forma, que é justamente
a água que é condensada sobre uma superfície próxima ao solo, quando a temperatura cai abaixo do ponto de orvalho devido ao resfriamento intenso durante noites de céu limpo, sem vento e com alta umidade relativa do ar próximo à superfície. Então é isso aqui que acontece, como acontece a formação do orvalho. A formação de nevoeiro ou neblina já é um pouco diferente do orvalho, porque é formada pela suspensão de pequenas gotículas de água, que é numa camada de ar próximo ao chão. Ou seja, a neblina nada mais é do que uma nuvem em contato com o solo. E esse fenômeno também é conhecido como nevoeiro, e que acontece e é mais comum em lugares frios e úmidos e elevados. E o que acontece é que, para nós considerarmos como uma ocorrência de neblina ou nevoeiro, quando essa visibilidade é prejudicada a uma distância até de 1.000 metros, uma visibilidade horizontal. Quando nós temos um nevoeiro bem denso, uma neblina densa que prejudica a visibilidade até uma distância de 1.000 metros, nós consideramos como um nevoeiro ou uma neblina. Para a gente medir também o conteúdo de vapor d'água na atmosfera, nós podemos medir a umidade absoluta. Essa umidade absoluta é a relação entre a massa de vapor d'água e pelo volume total da massa de ar. Então aqui, massa de vapor d'água dividido pelo volume total da massa de ar. Fazendo algumas equaçõezinhas, nós não iremos mostrar. Então essa igualdade se torna igual a isso aqui, a 2.168 vezes o EA, que é a pressão atual do vapor, dividido por T. Só que esse T aqui, essa temperatura é dada em Kelvin. A pressão atual do vapor é dada em quilopascal. E essa umidade absoluta é dada em grama por metros cúbicos. A umidade de saturação é semelhante à umidade absoluta, só que substituímos o EA por ES, já que é de saturação. E lembrando que a temperatura também é dada em Kelvin e essa temperatura aqui é a temperatura do ar. Então não podemos esquecer isso. Então aqui a massa do vapor saturado dividido por V, que é o volume de ar, da massa de ar. Isso aqui é igual a 2.168 vezes o ES dividido por T. E aqui, de forma semelhante à umidade absoluta, a umidade de saturação também é dada em grama por metros cúbicos. E a umidade relativa do ar é justamente a razão entre a massa de vapor d'água dividido pela massa de vapor d'água saturado. Ou seja, podemos calcular a umidade relativa como a razão entre a pressão atual do vapor e a pressão de saturação. Como essa umidade relativa é dada em percentual, então nós multiplicamos esse valor por 100. Então, por isso, temos que multiplicar por 100, temos esse valor de umidade relativa sempre em percentual. Então, temos a pressão atual de vapor dividido pela pressão de saturação. O déficit de saturação, que é o DSAT, nós temos três maneiras de calcular esse déficit de saturação. E o que é esse déficit de saturação? É a quantidade de vapor d'água que falta para que o ar se torne saturado. Então, nós temos três maneiras, através da massa de vapor d'água saturado menos a massa de vapor d'água, temos pela umidade de saturação menos a umidade absoluta e temos a pressão de saturação menos a pressão atual do vapor. Então, essas três maneiras me fornecem o déficit de saturação. Então, quando esse déficit, esse D, é igual a zero, isso implica dizer que o ar se encontra saturado. Então, não há saturação. Já que se encontra saturado, não há demanda mais para aquele ar, pois ele já se encontra saturado. Então, quando esse valor é maior do que zero, então existe uma determinada quantidade que o ar precisa se tornar saturado. Então aqui, para nós calcularmos a pressão atual do vapor, que é um pouco diferente da
pressão de saturação de vapor d'água, o EA, nós temos que o EA é igual a ESU. Esse ESU é pressão de saturação devido à temperatura do bulbo úmido. Então, menos o A, que é o A do instrumento, vezes a pressão atmosférica, que multiplica a temperatura do bulbo seco, do termômetro do bulbo seco, ou termômetro do ar mesmo, temperatura do ar, menos a temperatura do termômetro de bulbo úmido. Nós chamamos esse A do instrumento vezes a pressão atmosférica de constante psicrométrica. É isso aqui, tá? Então, esse A do instrumento vai depender do psicrômetro. Então, quando nós temos um psicrômetro aspirado, esse A vale 0,00066. Quando temos um psicrômetro com ventilação natural, então nós temos esse valor de A como sendo de 0,008. Então, esses aqui são os valores para esse A do instrumento, tá? E lembrando que o EA é a pressão atual do vapor, que é dada em kilopascal, o ESU é a pressão de saturação, com base na temperatura do bulbo úmido, e também é dada em quilopascal. TS e TU são as temperaturas do bulbo seco e bulbo úmido, ambos dados em graus Celsius. E PATM é a pressão atmosférica em quilopascal. E aqui se encontra os instrumentos utilizados para medir a umidade do ar. Nós temos um psicrômetro. O psicrômetro é esse conjunto aqui, esses dois termômetros aqui. Aqui é o termômetro de bulbo seco e aqui é o termômetro de bulbo úmido, onde aqui, ó, no seu bulbo aqui tem um tecido conectado a ele, de forma que é umidificado aqui, e essa temperatura sempre vai ser menor do que a temperatura do ar, do bulbo seco, porque ele está resfriado, esse bulbo está resfriado. Aqui são os termômetros de máxima e mínima, mas aqui, esse conjunto aqui é que constitui o meu psicrômetro. E aqui também nós temos o higrógrafo, que é para registrar a umidade relativa do ar. E aqui, pessoal, nós terminamos a nossa aula. Então, até a próxima.